Boa noite, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Henrique, não sei se todos já tiveram contato comigo, mas eu estou na gestão de pessoas do projeto EJA Integrada a IPT do IFSU de Minas, Campus Pouso Alegre. Dou as boas-vindas a todos vocês. Espero que vocês estejam confortáveis, empolgados com o assunto, né, que vai ser tratado aqui. Eu Eu acho que esse momento ele é muito importante, né? Quando a Márcia me chamou aqui para trazer a ideia, né, dessa palestra, eu procurei acatar de imediato, porque eu acho que é uma oportunidade ímpar para todos, né, para a gente refletir sobre o processo aí sobre os processos seletivos, sobre o próximo passo na nossa carreira, né? Então isso é muito importante para todos nós, tanto nós que já somos profissionais, quanto quem está iniciando agora, quanto quem ainda está fazendo transição de carreira, ou quem vai iniciar, né? Então, realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês, ver várias pessoas, estou vendo algumas câmeras ligadas aqui, o pessoal lá de acompanhando pelo perfil do Gutenberg. Desculpa, gente, são muitos municípios, eu não vou lembrar de todos, tá? Mas eu estou vendo aqui Josiane com a câmera aberta, pessoal aí, muito bom, gente. Parabéns, né? Em primeiro lugar, parabéns pela organização, Márcia, equipe de Permanência e Êxito, né? Toda a equipe das SREs, nossa parceria, né, com a Secretaria Estadual. Muito obrigado pela acolhida de vocês e por todo o suporte que vocês deram para a gente chegar nesse momento, né? São muitas instâncias até a gente conseguir chegar em todos, mas a gente está conseguindo. Então, espero que todos estejam confortáveis aí para participar. Vai haver momentos mais dinâmicos, então participem à vontade, né? Vai ter momentos para tirar dúvidas. Então, espero que vocês apreciem esse momento. Vou já apresentar o Samuel para vocês, porque se deixar, eu fico falando aqui até amanhã. Eu gosto de falar, gente. Bom, professor Samuel Santos Carvalho, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele numa outra instituição, nós éramos professores, né? E quando a Márcia trouxe os temas ali que poderiam ser trabalhados, imediatamente já pensei nele, porque ele é uma pessoa com ampla experiência nessa área, né? De pessoas, de processos seletivos, também é um excelente professor, né? De universidades, em cursos técnicos, em cursos FIC. Eu imagino que ele vai se apresentar aqui para vocês, não vou ficar me delongando, mas desde já deixo o meu profundo agradecimento ao professor Samuel pelo aceite ao convite, de imediato também, assim que foi feita a proposta, ele já se disponibilizou ali e compartilhou a agenda com a gente para esse momento. Então, muito obrigado, professor Samuel, seja muito bem-vindo novamente ao IFSU de Minas, e a palavra é sua. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo jóia? Muito obrigado aí, Henrique, professor Henrique, né? Tivemos aí a satisfação de trabalharmos juntos aí e agradeço já de imediato pelo convite. Fiquei muito satisfeito. Como o Henrique falou aí já, né? O professor Henrique falou. Gosto muito dessa área, inclusive, né? Antes de entrarmos aqui, nós estávamos conversando. Eu estou com uma disciplina em psicologia organizacional na graduação, ministro pós-graduação na área de gestão de pessoas, e no decorrer da minha fala, vocês vão ver as empresas que eu passei, e na medida que vocês virem as empresas, poxa, ele fez muita entrevista de emprego, passou por muito processo seletivo, e é isso que eu vou compartilhar hoje com vocês. São dicas, né, para vocês saírem bem nos processos seletivos, nas entrevistas de emprego, com toda a minha bagagem profissional aí. Tá joia? Aí a hora que puder, a hora que você for falar aí, Henrique, que Fica à vontade, Samuel. Já pode Não? começar, está sendo gravada a reunião para que todos
possam rever depois, se quiserem, ou outras pessoas participem de outra forma aí, né? Alguns estudantes vão participar de forma assíncrona, mas a maioria dos estudantes está participando aqui agora com a gente ao vivo. Muito obrigado. Tem 60, que eu estou vendo aqui, 62 pessoas na sala agora, né? 62 perfis online, mas se você notar algumas de câmera aberta, são turmas inteiras, que aí, em vez de entrar cada um com seu perfil, entraram num perfil na escola para todos acompanharem ao mesmo tempo. Então, Que legal. multiplica esses 60 aí. Já estou vendo umas telinhas aqui. Como é que vai funcionar? As perguntas que eles forem, no final, a gente vai, né? Ter essa oportunidade de vocês tirarem dúvidas comigo. Estou vendo aqui, Escola Estadual São José, um perfil que é da Josiane, que é uma sala, do Gutenberg, que é uma sala também. Como é que... acabou de abrir mais uma que eu vi aqui, ó, Maico. Como é que vai funcionar? Vai ser pelo chat? Porque tem hora que eu não vejo. Tem hora que eu vejo e tem hora que eu não vejo. Alguém fala oi no... beleza. Boa noite. Bem-vindo, professor. Tem hora que ele some aqui o chat para mim. Gente, vamos lá então, né? Para a gente não perder tempo, para ficar bem, aproveitar bastante esse tempo aqui. E eu vou soltar um vídeo, que é muito legal esse vídeo, gente. Ele é um vídeo que vai mostrar algumas situações, algumas simulações de entrevista de emprego, tá bom? E aí, depois eu entro me apresentando mais e entrando, lógico, naquilo que vocês estão aí esperando. Tá joia? Vou compartilhar o vídeo aqui agora. Candidato, pode sentar que já vai começar a entrevista. Ah, tá. O senhor está preparado para essa vaga? Bom, Guilherme, jacaré no seco anda? Vossa Senhoria, há boatos que dizem que você gosta de café. Você prefere na maquininha ou no coador é mais forte? No coador. No vídeo de hoje a gente separou algumas dicas bem legais para você sair bem na entrevista de emprego. Vista-se adequadamente, de acordo com a empresa e com a vaga que você vai concorrer. Vai de uma maneira confortável que você se sinta seguro, mas principalmente evite exageros. Boa tarde. Boa tarde. O senhor sabe que é uma entrevista para uma multinacional alemã, não para uma rede de academia, certo? Boa tarde. Boa tarde, prazer, Guilherme. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Vamos começar a entrevista, então? Claro, por favor. Procura saber sobre a empresa. Antes de ir para a entrevista, entra no site da empresa, busca sobre o histórico dela, enfim, não chega cru na entrevista. Bom, candidato, o que você conhece sobre a Cruz, aparelhos de televisão? Nuggets. Bom, candidato, o que você conhece sobre a Cruz, aparelhos de televisão? Eu acho incrível a história da empresa, como ela chegou no Brasil em 1946 e se tornou tão rapidamente líder em exportações. Algumas perguntas vão ser batata numa entrevista. Vão te perguntar o seu momento profissional, algum momento que você lembra que foi importante na sua vida. Então, se você teve alguma experiência profissional, diga. E sempre tente terminar de uma maneira positiva para que isso dê uma sequência na entrevista. Se você não teve uma experiência profissional, pense em alguma experiência pessoal, algum trabalho voluntário, algum momento que você se destacou na faculdade e puxe para esse lado. Boa tarde, Guilherme. Bem-vindo a Jetrolux. Boa tarde, Guilherme. Bem-vindo a Jetrolux. Eu gostaria que você falasse de uma experiência profissional. Eu nunca trabalhei, nunca fiz nada. Mas alguma coisa pessoal, então, não sei, qualquer coisa. Eu gosto de jogar videogame e comer bolacha. Interessante. Boa tarde, Guilherme. Bem-vindo a Jetrolux. Eu gostaria de saber sobre uma experiência profissional. Bom, eu não tenho experiência profissional, mas eu trabalhei com vários trabalhos voluntários. Um recente que a gente fez, a gente limpava as fachadas de casa, do bairro. Eu organizei uma equipe para fazer isso, um mutirão, era bem legal. Eu não tenho experiência profissional, mas isso valeu como trabalho. Extraordinário. Chegue cedo. Primeiro, saiba onde fica a empresa. Depois decida como você vai e calcule o tempo para você chegar pelo menos uns 20 a 30 minutos antes.
Cadê esse candidato? Esses jovens. Ô, candidato, você chegou cedo. Eu moro longe, então preciso chegar cedo. Fique atento à sua postura. Evite exagerar muito nos gestos, evite também ficar muito acuado, ou então cruzar os braços sempre que estiverem falando com você. A postura diz muito sobre você e você pode estar sendo avaliado desde o momento que você chegar na empresa, desde o momento que você está falando com o atendente até o entrevistador. É bem comum acontecer em entrevistas algumas perguntas estranhas ou um tanto quanto duvidosas. Tente dar respostas criativas, seja autêntico, e se fizerem alguma piada ou alguma descontração, não dê um sorriso amarelo, tente sorrir naturalmente. Quantos postes você viu do caminho da sua casa até a empresa? Eu não vou saber, eu vou ficar contando poste no caminho, tem mais o que fazer. Por quantos postes você passou na rua enquanto você vinha da sua casa até a empresa? Olha, na verdade eu não me atentei a isso mesmo porque eu vim de metrô, então não dava pra ver quantos postos. Mas no caminho da minha casa até a empresa, eu vi 4 banners de propaganda da sua empresa. Seja sempre sincero. Não minta, seja durante a entrevista com as perguntas padrões que todo mundo faz, sobre defeitos e qualidades, ou então no currículo. Seja sempre autêntico, porque eles vão estar contratando você como empregado, não estão contratando uma história que você está contando. Senhor candidato, como você se considera? Eu sou um cara bem pacato, sou tranquilo, gosto de passar tempo com a minha família. Senhor candidato, conte uma experiência profissional marcante. O último incrível foi um estágio que eu fiz na estação aeroespacial, aqui perto em Cotia. Fantástico. Senhor candidato, se descreva pra mim, por favor. Eu sou um cara tranquilo, gosto de passar tempo com a minha família, gosto de sair com os meus amigos também para me divertir, gosto de ver um filme, sou muito focado profissionalmente e eu sei bem o que eu quero. Muito bom. Me descreva uma experiência profissional marcante na sua vida. Meu último emprego, na realidade, eu trabalhei com meu pai na empresa dele, mas foi muito bom, eu acho que eu cresci bastante, eu consegui pegar muita experiência, tive responsabilidades, tinha que lidar com contratos e com outras coisas e acho que eu aprendi bastante. Acho que então foi bastante. Normalmente, quando a gente está numa entrevista, a gente acha que por ser um entrevistado a gente tem que só responder, mas não é verdade. É importante fazer perguntas também e principalmente mostrar que você está interessado. Mas lógico, perguntas pertinentes. Bom, Thaís, obrigado por ter vindo. Você tem alguma pergunta sobre a vaga? Não. Alguma pergunta sobre a empresa? Não. Ficou claro para você o salário, as condições, os benefícios? Bom, tá bom. Até a gente te liga. Tá bom. Bom, Thaís, obrigado por ter vindo. Queria te agradecer por ter Então, desculpa interromper, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre a vaga, um plano de carreira e os benefícios. Claro, sem problema. Bom, candidato, e como que a gente encerra o vídeo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E o que mais? E até a próxima semana. Parabéns, Guilherme. Você passou para a próxima fase. Sério? Que bom! Quantas fases? O que eu tenho para fazer depois? Bom, você tem que passar agora com um analista, na verdade com um analista pleno, depois com um analista sênior, depois você tem que passar com um coordenador, com o gerente, ou gerente de projetos também, na verdade. Depois você tem que passar com o gerente de departamento e depois o diretor, e aí tem o diretor júnior, na verdade. Depois tem o diretor sênior, e aí você vai passar com o vice-presidente, com o presidente, e aí você volta.
É isso, né, pessoal? Só para dar uma descontraída no início da palestra aí. Eu coloquei aqui para vocês, olha só, ouvindo aqui, joia, né? O som tá bom, né? Eu coloquei algumas dicas desse vídeo que passou aí, né? Vestir adequadamente, a gente precisa vestir adequadamente para a entrevista, né? Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que eu era na área de... que a empresa era na área alimentícia, né? De alimentos. Então, tinha um colaborador, eu não esqueço dele, eu trabalhei com ele em outra empresa, e nessa empresa que a gente trabalhou, antes dessa empresa que eu estava atuando na área de alimentos, ele chegou no mesmo estilo que era uma metalúrgica, né? Quando a gente trabalhava numa metalúrgica. E ele era meu colaborador e ele chegou nessa empresa de alimentos ele gosta de usar uns brincos, uns piercings, aqueles negócio de tanto de piercing. Eu falei, se você conseguir... Eu vi ele, a hora que eu estava indo para o escritório, eu passei, ele falou, Samuel, me chamou, aí eu vi ele, e aí ele veio conversar comigo, eu vou fazer uma entrevista aí e tal. Eu não era comigo a entrevista, mas aí eu falei, ó, se você consegue tirar a quantidade de alguns piercings aí que você usa, porque eles vão te perguntar. Porque a hora que você entrar nessa empresa de alimentos, você não pode usar esses piercings, né? Então, você precisa saber qual que é a característica da empresa para você ir adequadamente para a entrevista. Então, isso é importante. Primeira dica que eu coloquei é investir adequadamente, tá? E aí, logo a segunda dica é saber sobre a empresa. Então, você precisa saber que empresa que você está indo, qual que é a característica. E hoje é muito fácil, gente, saber. Se qualquer coisa, a empresa tem um Instagram, tem uma rede social, a internet você consegue pesquisar, pode ser a empresa mais simples que for, tem alguma coisa na internet nela, né? Você vai entender o estilo da empresa e vestir adequadamente para a entrevista. Por exemplo, tem alguns alunos aí que nunca trabalhou em nada. E aí vocês viram na entrevista, no vídeo, que você fala assim, o que você gosta? Você tem alguma experiência? Não, nunca trabalhei. Fica meio estranho, né? E aí, a dica que eu coloquei aí, trabalho voluntário. Com certeza alguém já fez algum trabalho voluntário, ou dentro da escola, fez algo que chamou muito atenção. E você pode colocar isso no seu currículo. Trabalho voluntário. Horário para chegar. Gente, você precisa saber o horário que você vai chegar. Por exemplo, a entrevista está marcada para as 9 horas, você não vai chegar às 5 para as 9. Você tem que chegar 20 minutos, meia hora antecipadamente. Tá? Por quê? Porque vai dar tempo. Numa entrevista você vai estar nervoso, né? Vai estar nervosa, e você não vai estar legal. Então, o que você precisa fazer? Você precisa chegar antes para quê? Para você ir no banheiro, você jogar uma água no rosto, você beber uma água, você relaxar, descansar, tá? Porque às vezes você não vai conseguir chegar dentro do horário e vai ficar, às vezes... Imagina você chegou naquele horário e já é chamado para entrevista. Você vai ficar meio cansado, assim... Você já está nervoso. Você imagina, né? O coração vai estar batendo aqui, aquele nervoso excessivo para você falar, e você vai ficar mais ainda nervoso e não vai conseguir falar o que precisa ser falado. Então, chegar antecipadamente vocês viram ali, né? No vídeo. É primordial, tá? Horário para chegar na sala. Na sala de espera, você já pode ser avaliado. Às vezes você chega e já tem outras pessoas ali e você nem percebe, que hoje é muito fácil ter uma câmera escondida, alguma coisa assim. Enfim, não sei. Mas, às vezes, a câmera tá visível, você não percebeu e você começa a reclamar, a falar alguma coisa ou da empresa. Eu pensei que a empresa... Olha essa sala de espera que a gente está aqui na empresa. Já começa a falar, antes de chegar na entrevista, já começa a compartilhar, conversar com o outro. Numa entrevista, você precisa saber alguns conhecimentos gerais, que sempre, vocês viram no vídeo sobre algumas perguntas lá, quantos postes tem? A gente falou, eu dei um exemplo aí, que foi do vídeo, né? Mas conhecimentos gerais é o que está acontecendo. Você precisa assistir a algum jornal, entrar em alguma rede social que fala sobre os assuntos atuais do mundo, né? Do Brasil e no mundo. Se eu perguntar para alguém, vocês podem escrever aqui, vamos ver quem que vai escrever primeiro aqui no chat. Se eu perguntar para alguém quem que é o vice-presidente do Brasil, quem que sabe? Alguém sabe quem que é o vice-presidente do Brasil? Conhecimentos gerais? Numa entrevista pode aparecer essas perguntas.
A vaga é sua, dicas e estratégias para entrevista de emprego. O professor Samuel Carvalho dos Santos, né? Aí tá o meu telefone, o WhatsApp, se alguém quiser me adicionar aí no Instagram, prof.samuel.santos e o meu LinkedIn. Aí, já aproveitando nessa tela de início aí, o LinkedIn, né? LinkedIn, ele é fundamental hoje, né? Nas redes sociais que a gente tem, é fundamental você ter um LinkedIn. Se você não tem, procurar saber como é que faz um LinkedIn, ele é muito fácil. Ele é o seu currículo profissional nas redes sociais, para quem não sabe. Então, ali você vai colocar só informações, você vai compartilhar só informações sobre mercado de trabalho. Então, como você compartilha no Instagram, por exemplo, ou no TikTok, você só adiciona aquilo que você gosta, você só segue aquilo que você gosta. No LinkedIn é a mesma coisa. Você só vai seguir empresas ou conhecimento de que você gosta na área, no seu perfil profissional. Tá joia? Aí, meu nome, Samuel Carvalho dos Santos. Hoje aqui eu coloquei o e-mail da Unicor, né, mas eu sou professor em outras instituições. Já fui professor no Instituto Federal, aí em Pouso Alegre, em Três Corações, tanto no presencial como no EAD. Tem vídeos meus aí no Instituto Federal, na internet, no YouTube, que é do Instituto Federal, alguns vídeos compartilhados de aulas que eu ministrei, de alguns cursos. Então, na próxima tela aqui eu vou me apresentar as empresas que eu já atuei. Eu sou diretor hoje da SZ Consultoria Empresarial e Educacional, sou coordenador pedagógico corporativo, professor universitário em curso de graduação, pós-graduação e MBA. Sou administrador de empresas com mais de 20 anos de experiências em multinacionais, como a Philips do Brasil e a Adidas. Sou mestre em educação e autor do livro Docência Universitária, o Desafio de Reinventar a Sala de Aula. E no ano passado, junto com a minha turma, os meus alunos, eles escreveram um livro, eu só fui o coordenador, eu esqueci, não deu tempo de eu colocar ele aqui, mas a gente lançou, junto com os alunos, um livro, que era de uma disciplina que se chama Relacionamento com os Clientes. Eu passei uma dinâmica em sala de aula e eu vi que cada um deles já tinham trabalhado ou atendimento de bar, ou no restaurante, e aí eles compartilharam as suas histórias. Eu falei, vocês topam colocar essas histórias reais de vocês, que vocês já trabalharam em atendimento de restaurante, num livro? E a gente organizei e a gente lançou o livro com os alunos. Os alunos escreveram um livro que se chama Relacionamento com os Clientes. Joia, esse aqui é o meu livro, né? Docência Universitária, o Desafio de Reinventar a Sala de Aula. Ele está no Mercado Livre, está na Amazon, Magalu, Americanas, Casas Bahia. É um livro que eu falo, que eu compartilho o meu estilo de dar aula nas salas, né? Que eu tento fazer o possível de trazer a experiência profissional, falar mais alto do que a teoria. Porque, principalmente, alunos, vocês que estão aí em cursos técnicos, quem está em graduação, vocês trabalham, muitos trabalham durante o dia e, às vezes, chega na sala de aula, é cansativa a aula. Como é que eu posso fazer aquela aula ficar mais atrativa? Então, eu sempre procuro fazer, assim, trazer a teoria, sim, que é a bagagem, o conhecimento teórico, mas juntando com a prática do dia a dia dentro das empresas, que eu compartilho as minhas experiências nas empresas que eu passei. Então, minha formação acadêmica está aí, mestre em educação, pós-graduação em administração, finanças e negócios, pós-graduação em gestão de pessoas, MBA em planejamento e gestão estratégica, sou bacharel em administração e tenho uma graduação tecnológica em processos gerenciais. E eu sou técnico, aí eu não coloquei, mas eu comecei como técnico em contabilidade, né? Joia? E aqui algumas empresas, para vocês verem. Puxa, mas será que vai ser chato? Será que o que ele vai falar? Porque... dá uma olhadinha no nome das empresas aí. São todas as empresas que eu não consegui colocar todas, viu? Não consegui colocar todas aí. Eu trabalhei em outras empresas também, mas todas elas você passa por um processo seletivo. E aí você começa a adquirir um certo conhecimento, uma bagagem, né, de experiência de passar em processo seletivo, passar em entrevista de emprego. Aí a Adidas, a Philips Valita, Polo Filmes, Descartáveis Anata, Prática Climaqui, aí como na área educacional, o Instituto Federal, né, tanto aí em Pouso Alegre como em Três Corações, já fui professor, Faculdade Pitágoras, Mangels, que é a empresa, o Senac,
a Univaz em Pouso Alegre e a Unicor. Então, essas são algumas empresas que eu dei aula, dou aulas em pós-graduação e outras instituições também. E aí, vamos para o que interessa, né? Aqui está uma imagem bem legal, que eu sou o professor Fernando, estou falando aqui em nome da escola, já estou tomando medidas em relação ao ocorrido. A Lara, peço desculpas. Vamos lá. Aquilo sim é trabalho bom, a imagem, né? No meio aí, aquilo sim é trabalho bom. E aí, logo embaixo, a gente tem, né? Logo embaixo aqui, ó, a gente tem um vendedor de cachorro-quente, sorvete, não sei, e um que trabalha trabalhando no escritório, lá em cima, trabalhando no escritório. E ambos estão falando, aquilo sim que é trabalho bom. Por exemplo, é a perspectiva que cada um tem do que seria um bom trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Vocês, para entrarem no mercado de trabalho, vamos imaginar, pense comigo, a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. E escolher o emprego errado vai ser trabalhar de 8 horas às 5 horas da tarde, 7 horas às 5 horas da tarde, enfim, o horário que for. Como que você vai trabalhar no horário ruim a maior parte da sua vida? Você não vai sentir bem. Então, você tem que saber, você tem que entender, escolher o serviço correto, escolher o trabalho correto. Aquilo sim é trabalho bom. A perspectiva de cada um aí, ó, é diferente. Outra imagem para a gente entender um pouquinho sobre a nossa carreira profissional, né? A maioria corre atrás de dinheiro. A maioria, você quer trabalhar no quê? Aquilo que pagar bem. Eu quero ganhar bem. Eu quero um serviço que eu ganhe bem. E esquece o sonho, que é importantíssimo. Às vezes, o início da sua carreira profissional é numa área que ela não está pagando bem, né? Enfim. Mas é o seu sonho. E quando você começa a querer algo relacionado ao seu sonho, mais cedo ou mais tarde, a recompensa vem. Procure primeiro o sonho. Não pense no salário primeiro. Porque muitas vezes, e isso já aconteceu comigo, eu já entrei com um salário muito bom, mas eu fiquei muito frustrado em todos os sentidos, né? E a opção que eu fiz foi que às vezes é difícil aceitar ganhar menos ou até a metade, mas por algo que você está satisfeito no mercado de trabalho. Então, procure primeiro o sonho. Ele vai vir, a recompensa financeira ela vai vir mais cedo ou mais tarde pela sua carreira, pelo tempo que você vai passar. Porque quando você descobre o seu sonho, o dinheiro vem mais cedo ou mais tarde. Não entre num trabalho por dinheiro. Eu vou entrar porque o meu colega está ganhando dinheiro naquilo, né? Hoje é muito fácil você ver aí, né, na internet, muita gente largando mão de estudar e entrando nessa carreira de trabalhar com marketing, não sei o quê, enfim, vender pela internet, quero vender pela Shopee, vender não sei aonde, e esquece de estudar, não dá valor de estudar. O estudar é fundamental, crescer profissionalmente estudando é fundamental. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. E aí eu vou começar com alguns testes, que esses testes, eles são importantes também no processo seletivo. Então, vamos lá. Eu quero que você olhe essa imagem e aonde está o erro. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Então, não vai ter interação. Então, vamos lá. Essa imagem aqui, eu quero que você tente encontrar o erro. E quando você começa a olhar isso, às vezes... Aí você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tá certinho a contagem, né? E aí você vai ler ali. A, B, C, D, E, F... Ué, não... Peraí, Samuel, tá certinha a numeração lá em cima e tá certinha o alfabeto, né? Aí, quando eu falo para você tentar encontrar o erro, você fica olhando só aqui, só por aqui, por aqui, por aqui, sendo que o erro tá aqui embaixo, ó, porque você focou ali em cima, que era maior, que era destaque, mas o erro tá aqui, ó, tente encontrar, tá faltando R. E aí você demorou para responder essa questão e, geralmente, num processo seletivo, naqueles testes psicotécnicos que tem para avaliar tempo de resposta, aquele que conseguiu achar isso daqui mais rápido, para o meu ver, sabe o que é essa pessoa que conseguiu já encontrar rapidamente o erro aqui embaixo, no encontrar?
puxa, a visão, a amplitude dele de enxergar problemas da empresa com uma visão mais ampla e não só focar no problema ali centralizado, é boa. Então, o Joãozinho que respondeu mais rápido lá, ó, que conseguiu identificar que o erro estava na palavra embaixo, tente encontrar, é um cara que consegue ter uma visão mais ampla para resolver problemas na minha empresa. Ah, resolver problemas, pegando já um gancho sobre isso, nós somos contratados para as empresas, quando você é contratado num processo seletivo com 10 pessoas e escolheram você, lembre de uma coisa, se escolheram você, lógico, a gente se sente feliz, uma satisfação, vou começar a trabalhar amanhã, semana que vem, sei lá, conseguir a vaga, aí você fica super feliz, mas você tem que começar a ficar preocupado no sentido de que, se você foi escolhido, é porque a empresa viu em você a solução do problema dela. Olha só que importância. Você é a solução do problema dela. Então, ela vai esperar que você solucione o problema dela com um excelente trabalho. Então, percebam isso. Se você foi escolhido, é porque a empresa enxergou em você que você tem as características principais para resolver o problema dela. Ok? Nós somos contratados para quê? Para resolver problemas. Seguindo a mesma lógica da imagem anterior, quando você olha, tente encontrar o erro na imagem, você olha lá na primeira imagem, aí você olha na segunda imagem, e aí você olha na terceira imagem. Quais que são os erros nas imagens? Na primeira, na segunda e na terceira. Você vê que é uma propaganda da Colgate, que é fio dental, né? E aí, quais que são os erros na primeira, segunda, terceira? O dente. Para mostrar que o dente, a aparência, ela voga muito, ela é importante. Por quê? Porque a propaganda aqui é do fio dental da Colgate. Mas olha os erros, em cada um tem um erro. Na primeira imagem, se você olhar, fazer enxergar mais, dentro do mercado de trabalho, você tem que ter uma visão maior para você ser diferenciado. Se você quer crescer profissionalmente, você precisa disso. A primeira imagem, o que está faltando aqui? Ó? Qual que é o erro? Está faltando uma orelha nele aqui, ó. Ele tem só uma orelha. Está faltando uma orelha. Olha o erro aqui, ó. Na segunda imagem, o que é isso aqui? Ela está com os dois braços abaixados. Que braço que é esse aqui, gente? Vai te assustar esse braço aqui, ó. E na terceira, tem um erro aí. Dá para perceber qual que é o erro da terceira também? Conseguem perceber se tem algum erro aqui na terceira? É só o dente? Conseguiram? Não sei se a imagem dá para ver, mas na mão, se vocês olharem ali na mão, ela tem uma mão com 6 dedos, a mão que está no ombro dele. Olha a mão que está no ombro dele aqui, ó. Tem 6 dedos. Então, são formas que a empresa avalia você se você está enxergando, né, amplamente, né? Se você consegue resolver os problemas e hoje a gente é pressão a todo momento dentro do mercado de trabalho. Mais uma dica, teste psicológico, teste psicotécnico, olhe bem o conjunto de figuras na página a seguir. Sua tarefa será deduzir qual das 4 opções sugeridas é a opção correta para completar o conjunto. Então vamos lá, quem está em sala de aula aí vou dar um tempinho aqui para vocês analisarem. A gente tem uma sequência aqui, né? Uma sequência de Samuel. Oi. Vou liberar o chat aqui para o pessoal participar no chat. E aí, se aparecer alguma mensagem devida aqui, eu removo a pessoa, tá joia? Beleza. Então, vamos lá. Aí vai ter oportunidades aí do chat de vocês analisarem. Vamos ver quem que vai responder aí. Qual que é a alternativa? A, B, C ou D? Quem está em sala aí pode se organizar, dar uma analisada, e depois eu vou explicar qual que é a alternativa e como você precisa fazer uma análise quando você está dentro de um trabalho, dentro de um serviço, a relação desse joguinho com o trabalho. Vamos ver se alguém vai colocar aqui no chat. Ninguém ainda? Tá difícil? Letra D, ó. A Thalita aí, ó.
Boa, hein, Thalita? Luiz Gustavo, letra D. Será que é a letra D também? Luiz Gustavo, será que é a letra D mesmo? Mais alguém? Mandaram um joinha aí que é a letra D, provavelmente é confirmando que é a letra D. Todo mundo concorda que é a letra D depois da análise? A Soraya é a letra D. Então já deu 3 aí, letra D. Vamos fazer a análise para a gente ver? E olha como que é importante. Quando você olha nessas figuras, você está olhando ela como um todo. Uma dica importante dentro de uma empresa, em processos seletivos que você vai participar, quando você tiver algumas dinâmicas que eles vão estar avaliando vocês nesses processos seletivos, não tente analisar como um todo. Tente analisar em partes, porque senão você fica muito assim, agitado e acaba optando por respostas ou por questões que não são a alternativa correta. Vamos ver se realmente o que a Thalita, o que o Luiz Gustavo e que a Soraya falaram aí, se é a letra D. Vamos analisar primeiro as figuras. Olha só, na primeira linha, nós temos... Na primeira linha aqui, nós temos como é que chama isso aqui mesmo? Uma estrela de 6 pontas. Depois uma estrela de 5 no segundo e depois uma estrela de 8. Aqui a gente tem uma estrela de 5, uma estrela de 8 e uma estrela de 6. Aqui a gente tem uma estrela de 6, uma estrela de 8, uma estrela de 6, está faltando uma estrela de 5. Olha só, a gente está analisando em partes. Então, a estrela de 5 que nós temos nas alternativas é a letra A e a letra D. Então, nós já eliminamos a B e a C. Joia. Agora a gente vai analisar os círculos. Deixa eu ver se a gente analisa o círculo ou o triângulo do primeiro aqui. Ó. Vamos analisar primeiro as figuras no meio. Ó, na primeira figura ali, nós temos um triângulo, depois um quadrado e depois uma bolinha. E aí, aqui na segunda linha, nós temos uma bolinha, nós temos o triângulo e nós temos um quadrado. Agora, na terceira linha, nós temos um quadrado e nós temos uma bolinha. Está faltando o triângulo. Nós estamos entre a alternativa A e a D. A letra A tem um triângulo e a letra D tem um triângulo. Então, a gente precisa ir para a terceira análise. Vocês estão vendo que tem, em cada figura, ela tem um círculo, um círculo, um círculo, um círculo. Então, na primeira linha tem 2 círculos aqui e aqui. Na segunda linha tem 2 círculos aqui e aqui. Na terceira linha tem um círculo. Está faltando uma figura com um círculo. Então, qual que é a alternativa agora? Que completa? Conseguiram visualizar? Qual que é a letra? Qual seria a letra? O chat está liberado, pessoal. Pode responder aí. Acompanharam? Letra? Eu acho que é a letra A. Agora mudando. Ó, Thalita, liberaram o som também, legal. Letra A. Vocês viram que é a letra A. Depois de uma análise, né, minuciosa, em partes, assim é dentro de empresa. Sabe por que eles fazem esses testes assim? Para ver como é que você vai sair dentro de empresa. Se você vai analisar um problema como um todo, e aí não tem condição. Samuel não tem condição de resolver aquilo lá. Aí sabe aquele nervosismo, aquela pressão que toda empresa tem? Não dá para resolver, Samuel. Por isso que a gente precisa, quando a gente está trabalhando no dia a dia da empresa, não tente resolver como um todo. Porque aquele todo você vai, é impossível, é impossível. Eu, como já fui coordenador, como já fui chefe de equipes, eu fazia reuniões e falava assim para eles, é possível entregar determinado pedido até tal data. Samuel, você é louco, você não vai aceitar esse pedido, não vai dar conta. E eu motivo eles que ainda dá para entregar e ainda sobra tempo. Por quê? Porque eles estão olhando como um todo, não estão olhando as partes. O que pode ser feito para melhorar? Então, processo seletivo, algumas técnicas, estou dando dica aí para vocês. Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu ver se... Isso, só falta o último teste. Olha que interessante isso. E aí a gente vai para o conteúdo
começo a falar algumas dicas, tá? Para a gente finalizar depois. Na figura abaixo, tente identificar qual deveria ser o número no lugar da interrogação. Tente descobrir as lógicas. Qual seria o número nesse lugar aqui, ó? Aqui, qual seria o número nessa interrogação aqui? A gente tem o 4, o 5 se repete aqui. Qual seria o número? Então, ou voz, o áudio, né? Ou alguém pode escrever aqui no chat. Ninguém? Ninguém conseguiu? Tá difícil essa? Número 6. Será que é o número 6? Todo mundo concorda? Oh, Escola Estadual Gabriel Odorico, 7. 6, 2 6 e 1 7. Mais alguém? Fala. Ah, já responderam ali, ó. Por que é 7? O amarelo, 7 letras. É isso daí, ó, a escola, né? Juntou os alunos aí, né? Ficou mais fácil. Legal, é isso aí. Olha, a primeira, por que é 4? Porque é azul. 4 letras. Por que é 5? Preto. 5 letras. Por que o verde é 5? Verde, 5. E o amarelo, que é a cor amarela, tem 7 letras. Ó, legal, né? Joia. Muito bom, hein? Quem está acompanhando, quem está... E esses testes não é brincadeira não, viu? Pessoal, são testes que acontecem dentro de processo seletivo. Joia? Vamos lá, então, né? Para o que interessa aí. Depois eu vou finalizar com algumas dicas de entrevistas que vocês já viram no vídeo de início aí. Mercado de trabalho. Há uma necessidade de maior qualificação para ocupar os postos de trabalho que lidam com as tecnologias de informação. Hoje a gente tem muita inteligência artificial também, né? Tecnologia de informação. O trabalho intelectual passou a ter uma importância maior nesse setor específico. Trabalho intelectual. Então, quando você usa um chat GPT para te ajudar em alguma questão, para responder rápido algo, você tem que saber colocar as perguntas. Quanto mais conhecimento que você tem, o prompt de comando que você vai colocar nesse chat, você vai colocar nessas inteligências artificiais, te entregará um resultado melhor. Então, olha a importância. Hoje eu não preciso estudar, hoje está tudo muito fácil, hoje tem o chat, tem essas inteligências artificiais, mas quem domina conhecimento, quem estuda, vamos lá, quem estuda tem uma maior capacidade intelectual de fazer perguntas com uma amplidão de certeza para o chat entregar, qualquer inteligência artificial te entregar uma resposta mais correta, mais objetiva, mais dinâmica, mais... Enfim, né? O chat consegue fazer isso, a inteligência artificial consegue fazer isso, se você souber colocar o prompt de comando correto ali. Então, após a formatura, onde trabalhar? Após algum curso que você faz, um curso técnico, onde trabalhar? Como está o mercado de trabalho? O que é mercado de trabalho? Mercado de trabalho é a relação entre a oferta de trabalho e a procura de trabalhadores de um conjunto de pessoas ou empresas que, em época e lugar determinados, provocam o surgimento e as condições dessa relação. E hoje, o mercado de trabalho está procurando profissionais que estudam cada vez mais, que se qualificam cada vez mais, que dominam várias ferramentas de trabalho. Quando a gente fala ferramentas de trabalho, não é martelo, não é... Ferramentas de trabalho são as tecnologias da informação, são sites, são programas. Isso é tecnologia, isso é ferramentas de trabalho. Tá joia? E quanto mais você domina elas, a probabilidade de você ter um serviço bom, qualificado, né, é maior. E eu sempre falo, hoje a gente está no mercado de trabalho, que você não pode ser bom em somente algo. Você tem que ser bom em várias coisas e ser um especialista em algo. Ser bom em várias coisas, mas ser especialista. Aquela área é minha. Aquela característica é minha.
Eu sou um especialista. Vocês já viram? Tipo assim, ó, vamos lá, vocês estudantes, segunda-feira. Na segunda-feira chega na escola, né? Às vezes o final de semana foi tumultuado, você não conseguiu assistir o jogo de futebol do seu time ou de outros times para saber como é que está a classificação. Dando um exemplo. Aí você chega na segunda-feira, você sabe aquele colega que assistiu todo o final de semana, todas as rodadas, sabe o que está acontecendo em tudo, como é que foi, quem foi expulso, o que aconteceu, quem que jogou bem. Você sabe, ó, o Rogério, o Ricardo, não sei quem lá. Vou perguntar para ele porque ele sabe. O cara é um especialista em resultado de jogo de futebol. Você sabe. Vocês que estão em sala de aula, vocês sabem quem são os que falam mais. Aquele aluno é o que fala mais. São marcas que ficam nos alunos. Aquele lá é muito quietinho, aquele lá é o bagunceiro da sala. E isso são marcas. Você carrega essas marcas. Você tem que ter uma marca específica para o mercado de trabalho. Quando a gente fala marca, você é uma marca. Imagine você como uma marca. Porque senão você vai fazer um tanto de curso e fala, não estou conseguindo serviço nenhum, porque você não tá assim, aproveitando ao máximo o curso que vocês estão. Você está fazendo um curso só por fazer o curso. Você não liga, eu preciso desse diploma, eu preciso desse certificado, e não dá atenção naquela importância que o curso vai te trazer. Porque é essas pessoas que dão valor, são esses alunos que dão valor, que vão sair na frente no mercado de trabalho. Então, beleza, vamos continuar, senão eu empolgo aqui também. Procurando emprego ou estágio. Então, vamos para as dicas. Essa é a última parte, né? As dicas aí. O currículo é uma peça de marketing, portanto, faça uma boa propaganda. Acabei de falar sobre isso. Você é uma marca, faça uma boa propaganda de você. Você é uma marca. Você já viu? Vamos lá. Se eu dar um símbolo, vamos falar de roupa, de marca. O símbolo de uma vírgula. Essa vírgula, qual que é a marca de roupa que ela é? Alguém sabe me falar? O símbolo de uma vírgula. Imagine uma vírgula aí. A vírgula, qual que é o símbolo que lembra na mente de vocês? Alguém lembra de um símbolo que tem uma vírgula? Ninguém? A vírgula, o símbolo de uma vírgula, a Nike. Aí, a Nike. A Nike, você olha o símbolo, ninguém precisa falar o nome dela. Ninguém precisa falar. É a Nike. Você já viu? Quando vou olhar para você e falar, vou usar um exemplo aqui da Thalita e da Aline. A Thalita, quem que pode resolver o problema aqui na empresa? A outras pessoas já falam, chama a Thalita, chama a Aline. Ela criou uma marca específica porque ela é excepcional. Ela é especialista naquilo dentro da empresa. Nós temos que ser especialistas, bons. Com marca. Vamos lá. Que é uma maçã mordida. Que marca que é essa? Qual que é essa marca? Tão valiosa. Né? Qual é essa marca da maçã? A maçã mordida, né? Da Apple. É uma marca. E como que é uma marca forte? Não é? E que marca que você quer ser no mercado de trabalho? Que tipo de marca? Como você quer ser reconhecido no mercado de trabalho? Pense nisso. Qual que é a marca? O currículo é uma peça de marketing, portanto, faça uma boa propaganda. É o seu passaporte para o mercado de trabalho. Para uma entrevista, a primeira coisa que você precisa ter em mente, para você conseguir a entrevista, é um bom currículo. Tá? Hoje você consegue escrever currículo por sites de emprego, você pode preencher ele bem legalzinho, né? Sabendo escrever corretamente, ou pode entregar por e-mail, um currículo já pronto, em PDF, um Word, você encaminha. O normal é você entregar o currículo em PDF, porque ele não tem nenhum assim, ele não vai desconfigurar, né? Porque às vezes a versão que você fez do Word e a versão de quem vai abrir no Word, ele desconfigura e vai parecer que o seu currículo foi mal escrito, mal colocado ali. Então, quando você manda em PDF, ele não tem PDF, é PDF pronto. Então, quando for mandar em anexo, por e-mail, um currículo, procure mandar em PDF, tá? Então, vamos lá, falar um pouquinho de currículo, né? A elaboração de um currículo. Apresente-se no cabeçalho, no alto da página, apenas com nome, endereço, telefone. Esquece aquele nome, tem gente que ainda usa. Currículo vitae. Não existe isso. Você já vai direto com o seu nome em destaque, lá em cima, tá? Então,
vai estar o seu nome em destaque, letra maior, caixa alta, todas as letras altas, todas as letras maiúsculas, né? O seu nome ali em cima, em destaque, e logo abaixo, com letras menores, o seu endereço, o seu telefone e o seu e-mail. Gente, eu já consegui receber currículo, bons currículos, mas não tinha contato. Como que eu ia entrar em contato com essa pessoa? Eu gostei do currículo, mas não tinha. Como é que eu vou entrar em contato com ele? Ele esqueceu de colocar o telefone. Esqueceu, não colocou o telefone, colocou e-mail. Difícil, né? Eu vou adivinhar onde que eu vou chamar tal pessoa. Então, aquele cabeçalho tem que ter seu nome, lógico, né? O endereço, o telefone e o e-mail. Tá? Então, sempre procure colocar isso aí. E se não tem, às vezes você está trabalhando em outro lugar, está procurando um emprego melhor, não pode atender o telefone, coloca o telefone da sua casa, do seu pai, da sua mãe, de um parente, para a pessoa ligar e ser atendido. Gente, eu estou lembrando aqui falar de ligar, né? Teve uma vez que foi num sábado, na parte da manhã, e eu estava selecionando uns colaboradores para trabalhar comigo na empresa, e eu liguei para determinada moça, e a hora que ela me entendeu, ela foi me atender, tava o maior som, e aí eu falei, falei o nome, você é fulana de tal, que eu tô com um currículo seu. Aí ela falando alto, gritando comigo, alto mesmo. Agora eu não posso atender, que eu tô numa festa aqui, tem como ligar depois? Pronto, já joguei o currículo lá do lado. Que isso? Será que ela não sabia que tinha entregado o currículo, ficava esperando uma vaga? Então, muito cuidado para atender também o telefone, viu? Aquele solzeira num churrasco, num sábado, na parte da manhã, não sei onde que ela estava, mas estou numa festa aqui, pode me ligar mais tarde, não estou te ouvindo direito. O número diferente. Está procurando serviço. Enfim, então, uma dica aí, né? Observação. Use folhas brancas, limpas e grampeadas. Não use capas, não existe currículo com capa, lógico, né? Ou folhas coloridas. Quando você vai enviar, isso é currículo impresso, né? Você não vai enviar um currículo na cor rosa, né? Colocar umas borboletinhas ali na margem, assim. Então, geralmente é currículo branco. Quando você entrega, o currículo tem que ser branco, né? Não procure criar coisas, não, viu? Vou escrever o currículo de uma letra grandona, uma letra diferente, uma letra... Não. O currículo ele tem que ser padrão. A fonte está em New Roman ou Arial. O Arial é mais fácil a leitura, tá? Arial sempre... O título ali, o seu nome, tamanho 14 ou 16, para ficar em destaque. Depois o restante, tamanho 12 ou 14. Fica legal. Quem não tem muita coisa, muito conteúdo, já coloca 16 e o tamanho 14, porque aí já vai encher a página de uma certa forma. Uma fonte, mas também não exagera, né? Colocar uma fonte 20 lá, porque não tem nada para colocar no currículo. E aí coloca uma fonte maior para ocupar aquela primeira página toda, né? Legal. Aqui está um exemplo, né? Silva da Silva, 28 anos, solteiro, a rua, o CEP e o telefone e o e-mail. É importante colocar a idade, viu? Muito importante colocar a idade, porque geralmente a gente vai entender qual que é a idade da pessoa, se tem ou não experiência. Então, a idade é importante ser colocada no currículo. Objetivo. O objetivo você precisa colocar o objetivo. Vamos lá, eu analiso muitos currículos, tanto impresso como pela internet. E aí, o próximo passo que eu vou lá, se eu estou procurando um assistente administrativo para a empresa tal, eu já tenho a característica da empresa e da função, assistente administrativo ou auxiliar administrativo. Se eu estou procurando essas pessoas, eu já tenho, no meu banco de dados, eu já filtro quais currículos parecem a palavra assistente administrativo e ele já vai me mandar aqueles currículos, o computador já seleciona para mim. Ou se eu estou olhar currículo impresso é 3 segundos. Eu olho, eu já vou direto no objetivo. Se tem ali assistente, o objetivo está bem claro para mim, eu já separo. Se não, eu separo esse ok, aquele já deixo de lado, porque não serve, não colocou objetivo, não serve. Aí eu vou analisar todos aqueles. Primeiro eu vou analisar todos e colocar no objetivo. Entende a importância de colocar o objetivo? Qual que é a área que você quer? Não fica colocando assim. Quero trabalhar para ajudar a empresa tal a crescer profissionalmente, aquelas frases já, né? Eu deixo de lado. O currículo que eu pego desse jeito, eu já deixo de lado. Então, objetivo, analista de planejamento e finanças, atuar na área administrativa, seja
coloque ali a área que você quer atuar, aquela que você mais gosta, mesmo não tendo experiência, mas é aquela área. Lembra lá do slide de sonhos? É aquilo que você quer. Então, tente colocar o mais próximo possível daquilo que você quer. Não vale a pena dizer que tem interesse por 20... então, tem gente que coloca, né? Outra dica, né? 20 áreas. Tem gente que faz curso, aquele tanto de curso. Eu fiz curso de manicure, cabeleireiro, curso de informática, curso de internet, não sei do que. Coloca tudo no currículo. E aí o currículo é enviado, o mesmo currículo, para várias áreas e várias empresas. Não. Se você tem uns 10 cursos de diferentes áreas, e se você está mandando para uma empresa, olha os cursos que têm relação com a empresa e com a área. E tira aqueles outros cursos que você fez. Aquilo lá não vale nada. Para a empresa não vai valer nada. Então, só coloca a área fundamental relacionada com a empresa e relacionada com o cargo que você já viu lá, né? Que está procurando. Não adianta colocar um tanto de curso que você fez. Né? Sabe quando eu pego um currículo que tem um tanto de curso, eu falo, coitadinha dessa pessoa, ela está perdida, ela não sabe o que ela quer na vida. O que está fazendo é curso atrás de curso, tudo é área, não sabe o que é. Resumo das qualificações. Então, nesse resumo, são as qualificações profissionais. São aqueles cursinhos básicos que você faz. Hoje tem muito cursinho na internet que te dá alguns currículos legais, né? Você senta no computador, você faz um cursinho aí. Às vezes é rápido para responder as questões. Você faz um cursinho que, às vezes, em 1 hora você faz um curso que te dá um certificado, gera o certificado na internet, e o curso ele te dá lá carga horária de 3 horas. Olha que legal, você já fez um curso de meia hora, que você foi rápido, e te deu um certificado, coloca aquele certificado lá nas qualificações. Isso é bom. E hoje tem uma amplitude de cursinhos assim que te facilitam. Tá? Mencionar de forma sucinta, objetiva, rápida, o que você é capaz de fazer, suas experiências, organize o texto em tópicos, mencione apenas as experiências relacionadas com o cargo, que eu acabei de falar, né? Que você está utilizando, candidatando. Caso esteja iniciando sua carreira, passe para o tópico formação acadêmica. Caso já esteja iniciando. Caso você já tenha mais formação, então você não vai colocar resumo de qualificações. Há um erro muito grande que eu vejo, principalmente quem está no ensino técnico. Se é ensino técnico, são qualificações profissionais, são qualificações educacionais. Não é formação acadêmica. Formação acadêmica é quem já fez curso superior. Aí coloca formação acadêmica, e logo embaixo coloca 2º grau na escola, não sei o quê, ensino médio, não sei o quê, curso técnico, não sei o quê. Isso não é formação acadêmica. Formação acadêmica está ligada com curso superior. Tá? Se você não tem, não coloque formação acadêmica e logo embaixo esses cursos de... Aí enche de curso escola, não sei o quê, ensino médio, ensino... Não, é o resumo das suas qualificações. Aqui está falando conhecimentos informáticos. Resumo, experiências X anos nas áreas financeira e contábil, preparação de orçamentos, acompanhamento detalhado de despesas e de investimentos. Aqui está falando das qualificações profissionais. Não está falando das qualificações educacionais ou formação acadêmica, tá? Mas formação acadêmica é quem fez curso superior. Sempre lembre disso. Para não... Né, porque a gente olha lá, formação, título, formação acadêmica, a gente pensa, está fazendo, né, algum curso. Se você começou, pode colocar. Curso superior, 1º ano do curso superior, formação acadêmica. Aí tá certo. Agora, os outros cursos técnicos não entram na formação acadêmica. Aqui, ó. Aqui já está falando, formação acadêmica é pós-graduação, tá vendo? Então, são cursos superiores. Graduação, citar curso, instituição e ano da graduação. Se cursou o ensino médio profissionalizante, mencione. Ensino médio, curso técnico. A maioria de vocês estão fazendo curso técnico. Vocês vão mencionar o curso técnico, mas tira a formação acadêmica. Por quê? Porque vocês não têm. Não tentem colocar a formação acadêmica e somente o curso técnico. Aqui está falando. Por quê? Porque tem a formação acadêmica, e aí, se você tem, você pode colocar também. Mas é porque você tem formação acadêmica. Se não tiver, não coloque. Coloca lá qualificação educacional, um título que é do seu ensino técnico, tá? Formação acadêmica está errado. Aí vem experiências profissionais. É sempre importante, aqui tem 2 exemplos, né? Ali, ó, fevereiro de 2003, não precisa colocar o dia e o mês. Você pode colocar
você não precisa colocar o dia, você pode colocar o mês e o ano. Fevereiro de 2003 até setembro de 2008. E qual que foi a função sua? Analista financeiro. A outra empresa ali, né? Junho de 1999 até fevereiro de 2003, tal, assistente de planejamento. E sempre procure colocar, como esse exemplo aqui, ó. O exemplo aqui, tem gente que começa lá de cima, o primeiro, do mais antigo. Não, o primeiro que você tem que colocar é o atual, e depois vem os mais antigos em seguida, tá? Sempre assim. Não invertam, não façam inversão, não. Sempre lá em cima, o mais antigo, o atual. E o último lá é o mais antigo. Aqui são os cursinhos, né, que você fez. Que são aqueles vários cursinhos, né? Desenvolvimento ou principais cursos. Participação em vários cursos e palestras, né? Deles destaque. Curso, instituição e data. Sempre é importante colocar data, tá? Então, qual que é o curso que você fez? Qual que é a instituição? O nome vale muito. Ele fez um cursinho ali de informática, mas aonde que ele fez? Fez na casa dele? Tem que colocar o nome do curso, né? Porque senão você não tem nome, tem que colocar. E a data, quando que você terminou esse curso? A data é o final. Aí coloca, nós estamos em outubro. Aí coloca 10 de 2025. A data final. Aqui é o estágio, né? Cursos não adianta inventar. Vamos agora aqui para algumas dicas, né? Leia e releia seu currículo. Ele é a sua carta de apresentação. Portanto, não deve conter erros. Cuidado com erros de português. Chama atenção. Peguei um currículo com erro, eu já deixo ele de lado. Se tiver com alguma escrita errada, eu já deixo ele de lado. Hoje você tem, vamos lá, de novo. Acabou de fazer o currículo, joga na inteligência artificial, joga no chat, corrija para mim o currículo. Ele vai corrigir, aí você volta e encaminha, ou imprime, ou coloca ele em PDF para mandar por e-mail. Utilizem a inteligência artificial para ajudar vocês. Coloque informações reais. Tudo será conferido na entrevista. Informações reais. O objetivo do currículo é igual ao da vaga que estou me candidatando. Falamos sobre isso. Primeiro contato da empresa. Atendimento telefônico. Boa impressão. Falamos sobre isso, né? Primeiro contato. É importante você atender bem. Ligou para você, aquele estilo que você vai falar. Cuidado com gírias. A forma que você vai atender o telefone. Porque você não sabe. Viu um número diferente ali, fique atento que pode ser alguma empresa te ligando. Ou às vezes pode ser aqueles contatos telefônicos lá, né? Mas aqueles contatos que fica ligando aí de cadeia, de banco, né? Que fica ligando direto para a gente. Mais de paciência com esses números, né? Mas preste bem atenção. Então, ouça primeiro, às vezes, você vai identificar se a pessoa realmente vai começar a falar, se é empresa ou não, tá? Primeiro contato da empresa, atendimento telefônico, causa uma boa impressão. A entrevista é o momento mais importante e decisivo no processo de contratação. Então, para conseguir uma posição em qualquer empresa, será preciso passar pelo menos em uma entrevista, não tem jeito. Entrevista de emprego numa empresa em Pouso Alegre. Eu vou dar um exemplo rapidinho aí numa empresa. Por que eu coloquei missão, visão e valores? Porque na entrevista, o que aconteceu comigo? Na hora que eu fui chegou minha vez de ser entrevistado, tinha a moça de RH e o chefe direto meu. Eu não sabia, depois que ele falou que eu ia trabalhar com ele. E a moça de RH começou a fazer as perguntas para mim, né? E aí, aquela pergunta que toda empresa, você vai passar por isso. Por que você quer trabalhar aqui? Por que você quer trabalhar aqui? Porque, olha só, nunca fale mal da empresa anterior. O que eu falei na época? Eu não tinha muita experiência, o que eu falei? É porque eu saí na outra empresa, porque a outra empresa era meio ruim de trabalhar. Sabe aquela empresa familiar? Foi isso que eu estou falando para vocês, eu falei. Sabe aquela empresa familiar que, infelizmente, a gente não tem oportunidade de crescer, sempre tem alguém da família que está crescendo, que está... Infelizmente, eu saí da empresa porque eu não gostei daquela empresa. Falei mal da empresa. Olha só, depois que falou, passou um tanto, aí a moça passou um tanto de perguntas, assim, a moça do RH falou assim, sabe quem é essa pessoa aqui? É o seu chefe direto. E aí ele me apresentou. Eu sou o Rogério, eu sou responsável pelo setor. Tá. Aí eu falei que eu queria trabalhar. Aqui não, aqui é uma empresa grande, aqui é uma empresa, né? A gente vê pelo estilo da empresa, é uma empresa grandona, né? Muito multinacional, tal. É uma empresa que vai dar valor pra gente. Aí passou pro rapaz lá. Aí ele falou assim para mim, então, Samuel, eu sou o Ricardo,
eu estou citando o nome, estou mudando o nome, tá? Eu sou o Ricardo, eu sou responsável pelo setor, você vai trabalhar diretamente comigo, e eu sou o filho do dono da empresa, e serei o seu chefe. E aqui não é uma empresa grande, é uma empresa familiar, porque eu sou filho do dono da empresa. Eu tentei dar desculpa, mas depois que você fala, gente, já era, viu? Tentei argumentar, falar, mas aqui deve ser diferente. Eu não lembro o que eu falei. Isso faz muitos anos, né? Foi uma das primeiras entrevistas minhas. Mas eu sabia que... Sabe quando você vai embora já dizendo, já sabia que não ia ser, não ia me chamar porque eu falei mal de uma empresa familiar. E ali não sabia se era ou não familiar. Então, por que eu coloquei missão, visão e valores? Hoje é fácil. Você quer identificar se uma empresa é ou não familiar? Entra no site, entra na internet, procura saber qual que é a missão, a visão, os valores dela. Missão é o que ela faz, qual que é a característica dela. Visão é aonde que ela quer chegar. E valores é se é uma empresa que aceita inovação, vão ter palavras bem características. Inovação, criatividade, trabalho em equipe, então são palavras que vai identificar você atuando dela. Então procure sempre procurar qual que é a missão, visão e valores dela. Vamos lá, continuar aqui. O próximo slide ele não quer passar. Deixa eu ver. Foi. Aqui eu coloquei algumas perguntas que são objetivas, né? São perguntas que realmente elas vão cair em algum momento na entrevista para você. Você tem que saber quem que você é, né? Quem eu sou, quem você é. O que você gosta de fazer? Por que você escolheu este curso que você está fazendo? Vamos lá, surgiu uma oportunidade. Você está fazendo um curso técnico agora no Instituto Federal. Por que você escolheu esse curso técnico? Então, você tem que saber por que você escolheu. Responde. E verdade. Fale a verdade, viu, gente? Eu sei que vocês estão pensando tanta coisa aí, mas fale a verdade. Por que você escolheu esse curso? Quais as matérias que eu tenho maior habilidade? Que você está estudando, quais são que você tem maior habilidade? Procuro falar elas. Quais são os seus pontos? Essa sempre, viu, gente? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Isso sempre vai cair de alguma forma. O entrevistador ele vai procurar saber. Qual que é o seu diferencial? Quais pontos eu ainda preciso desenvolver? Que eu preciso melhorar? Eu sou tímido, mas eu estou procurando participar mais das conversas, em trabalho dentro da sala de aula, para me quebrar essa timidez. Eu tenho procurado melhorar isso. Isso é um ponto fraco, você pode falar, isso é um ponto fraco, a timidez, mas eu tenho procurado me desenvolver, principalmente dentro da sala de aula, com trabalhos em equipes, falando mais. Quando tem apresentação lá na frente, eu procuro falar para mim perder um pouquinho dessa timidez. Olha que legal você falando isso. Quais são os meus valores e quais são os meus objetivos? Então, são perguntas que acabam passando no processo seletivo, tá? Pense em sua trajetória até chegar ao curso que você escolheu, desafios, obstáculos que enfrentou. Esses exercícios irão ajudá-lo a aumentar a autoestima, autoconfiança e pensar em suas habilidades, objetivos e áreas que mais se identificam. Observação. Autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Conheça. Autoconhecimento diminui a ansiedade e a insegurança da entrevista. Porque a gente fica nervoso, né? Não tem jeito. A entrevista é um momento que causa uma certa tensão, assim, né? Então, quanto mais você conhecer de você, mais tranquilo você vai ficar numa entrevista. Mais confiante você vai ficar. Informação, diferencial na busca por emprego. Capacidade de aprendizagem contínua. Eu gosto muito de aprender coisas novas a todo momento. Olha, ponto positivo, hein? Grande valor para qualquer profissional, principalmente para aqueles que estão procurando o primeiro emprego ou estágio. Eu quero morrer fazendo só isso na minha vida. Eu sou apaixonado por isso. Aí, dependendo da empresa, ela vai achar bom, né? Você quer morrer fazendo aquilo, então eu vou contratar ele para isso. Eu já sei que eu não vou precisar de outro colaborador, porque ele vai morrer comigo fazendo aquilo. Ou, se falar isso, a empresa precisa de alguém mais dinâmico, mais assim, com uma visão estratégica, enfim, aquele não serve para mim, porque ele só quer fazer aquilo, não quer, né? Então a gente tem que ter essa visão de sempre querer melhorar, sempre querer aprender, que é um diferencial, né? Uma aprendizagem contínua, sempre estudar sempre. Além do curso profissionalizante, o que tenho feito para adquirir conhecimentos? Então, além desse curso, você está fazendo o quê? O que mais que você está fazendo?
Aqui tem algumas dicas de aprendizagem, né? Aprenda idiomas, é importante, mas é preciso dedicar-se ao português. Eu coloquei aqui lá. É importante você ter uma segunda língua, principalmente o inglês, num mundo tão globalizado hoje, né? Mas não adianta nada você querer aprender a falar o inglês, o português, você só usa gíria no WhatsApp, falando. Cuidado com isso, né? Você tem que saber um português correto aí. Leia e guarde. Qual foi o último livro que você já leu? Já fizeram essa pergunta, viu? Qual foi o último livro que você já leu, Samuel? Qual que é o último? Faz anos que eu não leio nada, não gosto de ler. Então, né? Já mostra que é uma pessoa que não quer aprender, não quer estudar. Então, qual foi o último livro que você leu? É bom ter sempre na ponta da língua algo relacionado a isso. Assuntos atuais. Foi no comecinho que estava meio tumultuado aí, né? Eu perguntei, quem que é o vice? Eu acho que ninguém respondeu, né? Quem que é o vice do Lula? Conhecimentos gerais. Alguém sabe quem que é o vice do Lula? Que pode colocar aí para mim, quem que é o vice-presidente? Porque geralmente só fala do presidente, quem é o vice-presidente? Assuntos gerais, você precisa saber quem é o vice-presidente. Porque o presidente vai fazer uma viagem, quem assume é o vice-presidente. O presidente ficou doente, quem assume é o vice-presidente. O presidente morreu, quem assume é o... Quem que é o vice-presidente? Quem é ele? Então, alguém sabe quem que é o vice-presidente? Conhecimentos de informática, Word, Excel. Word e Excel é básico hoje, né? Você precisa saber mais, dominar bastante. Eu domino as redes sociais. Cuidado de falar isso, você domina as redes sociais, né? Então, você tem que ter algo profissional que você domina no computador, né? Hoje tem muitos programas. Hoje você trabalha no computador, né? Então, é isso. E o último slide aqui. O que é esperado no profissional hoje? O que é esperado? O que é esperado de você hoje? Sabe o que eu espero que vou contratar você? Sabe o que a empresa espera que vai contratar você? Olha as características que você precisa ter. Você precisa ter uma visão integrada dos processos. É aquilo que a gente fez aqui no joguinho. Não enxergar só algo, enxergar visão integrada, ampla, de vários assuntos. Uma visão daquele mercado. Você está trabalhando em determinada coisa, mas o seu colaborador do lado está com algum problema, você sai do seu lugar e vai lá ajudar ele, porque você domina aquilo que ele faz também. É uma visão integrada de tudo. Empreendedorismo. Empreender, vice-presidente, a Márcia aí, ó, Geraldo Alckmin, né? Demoraram para, vocês foram pesquisar, né? Demoraram para colocar. Isso é importante, viu? Assuntos gerais sempre vai aparecer. Oi? Deixa eu só explicar. É porque algumas pessoas ficaram sem acesso ao chat, infelizmente. Então, a Márcia está replicando a resposta do Denilson ali no caso, tá, gente? Desculpa pelo inconveniente aí, mas é que a configuração aqui não permite eu liberar todo mundo de novo, tá joia? Mas é por isso, alguns conseguem participar e outros não, nesse momento. Beleza. Empreender, quando a gente fala em empreendedorismo, não é só abrir empresa não, viu, gente? Empreender é você melhorar o que você está fazendo na sua função dentro da empresa, tá bom? Então, empreender, você tem que ter uma visão empreendedora. Provedor de soluções. De novo, aquelas dicas que eu dei lá no início, né, cara, aqueles joguinhos lá, né, que você dá uma solução rápida para determinada coisa, enxergar e dar uma solução, né? Inovação e criatividade. Você precisa sempre estar inovando e ser criativo no ambiente de trabalho. Chegar à essência das coisas. Não é desistir no meio do caminho. Eu não estou aguentando mais esse serviço, vou passar para outro. Faz aí, tal pessoa. Ô chefe, tem jeito de tirar ele do lugar aqui que eu não estou dando conta, não. Então você tem que chegar à essência. Você tem que encher a essência das coisas. Que é o próximo item. Você tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer, gente. Outro item para você crescer, um novo perfil profissional. Não tem como, gente. Fala para mim se tem alguma pessoa pobre, alguma pessoa que não ganha dinheiro, que não tem uma boa comunicação. Toda pessoa que tem uma boa comunicação, ela vai ganhar dinheiro, ela vai se destacar no mercado. Então, procurem sempre. A comunicação, o que é? Saber ouvir. Saber ouvir é importante. Saber ouvir, né? Quantas pessoas que podem estar aqui presentes, mas não estão ouvindo. Por exemplo, não está ouvindo. Saber ouvir é importante. Empatia, sempre colocar no lugar do outro. Isso é comunicação. Eu costumo dizer que comunicação é quando eu, Samuel, falo e a pessoa que está ouvindo entende. Porque se ela não entender, eu posso ficar uma hora falando. Não houve comunicação. Comunicação é eu falar e o outro entender. Comunicação é saber se expressar, é saber escrever. Isso é comunicação. Importante, tá? O mercado de trabalho vai exigir isso de você. Bom comunicador.
potencial de negociação, características de negociação, de relacionamento, autogestão, você gerenciar a sua própria carreira. Olha só que importante você tomar conta da sua própria carreira. Né? Aquela empresa, eu estou trabalhando naquela empresa lá, mas eles não investem em nada, eles não dão curso, eles não pagam, eles não ajudam. Ué, autogestão, você tem que, se você quer crescer e a empresa que você está não está pagando, ué, você sai dessa empresa, você tem que, se a empresa não paga, você tem que pagar por um curso para fazer, para melhorar profissionalmente, né? Enfim, autogestão. Assertividade e pensamento. Assertividade, ser certeiro, né? Assertividade, ser correto, ser direto, ser íntegro, assertividade, ser assertivo e pensamento estratégico. Bom, pessoal, é isso. Agradeço aí, né? Novamente, o meu contato, meu Instagram, depois vocês podem me achar, me adicionar lá. E o LinkedIn, como eu disse, LinkedIn, quem não tem, procura fazer, é facinho, tá? Automaticamente ele é auto-preenchido, você vai preenchendo, ele vai te dando as opções e você preenche o seu currículo. E tem uma opção, lá depois que você preencher o currículo, tem uma opção lá, tem uns 3 pontinhos do lado direito, que você clica lá, tá falando, baixar currículo PDF. Você não sabe como fazer o currículo? O LinkedIn faz para você. E aí você já baixa o currículo seu, feito pelo LinkedIn. Olha que legal. Você já vai fazer uma rede social de mercado de trabalho e baixar o seu currículo. Obrigado, Henrique. É isso. Agradeço a todos aí. Obrigado, Samuel. Eu que agradeço aí pela paciência, pela desenvoltura, né, pela flexibilidade aí na execução da palestra. Infelizmente, tivemos alguns inconvenientes que atrapalharam muito a interação do pessoal, mas percebi, né, a vontade ali de muita gente de participar. Espero que numa próxima oportunidade nós vamos nos precaver melhor em relação a certas situações e contemplarmos essa interatividade. E vocês ficam aí com os contatos, né, pessoal, do Samuel. Podem ficar à vontade para... O pessoal está dando joia ali, muito legal a participação. Eu acho que a gente tem condições de abrir o áudio agora, se alguém quiser fazer alguma interação direta. Estaremos aqui no controle, tá, gente? Se vocês quiserem abrir o áudio aí nas escolas, levantem as mãos aqui, por favor, para a gente respeitar a ordem. Infelizmente, né, Henrique? Infelizmente. Mundo digital é assim, gente, nós estamos vulneráveis, né? E o letramento digital é fundamental para que a gente se esquive, né, dessas situações chatas aí. A Thalita aí. Agradece. Obrigado. Obrigado pelas dicas. Até mudei meu currículo. Legal. Tem gente dando tchau aí, ó. Um de óculos aí na frente. Isso, ali no perfil da Lídia. Tem uma sala legal ali, deve ser essa sala do EJA aí, né? A sala da Lídia Amara. Tô vendo? Isso. Aí. Legal. Boa. Que legal. Interagindo aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, gente. Abraço aí para vocês, viu? Quem sabe numa outra oportunidade o Henrique me chama aí para presencialmente estar com vocês aí, tá? Tá joia, Samuel. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelo aceite ao convite e pela excelente palestra ministrada. O conteúdo certamente vai fazer diferença aí na vida dos estudantes, na vida, né, de muita gente aqui da equipe que trabalha conosco, além de todos os estudantes em todas as localidades que são o público-alvo. Nós temos também várias equipes aqui, né, são inúmeras equipes trabalhando aqui juntos, né, para a gente... hoje somos em mais de 300 pessoas trabalhando nesses projetos, então é uma equipe gigante aí que contribuiu para que isso ocorresse, né, eu espero que haja outras oportunidades e que a gente consiga melhorar sempre, tá joia, pessoal? Muito obrigado, boa noite a todos. A Márcia Cristina é professora, coordenadora aqui? A Márcia é coordenadora de permanência e êxito aqui do projeto. Quer falar um pouquinho, Márcia? Sim. Oi, Samuel, muito obrigado pela sua palestra, apesar dos infortúnios, foi incrível, maravilhosa, a interação interna aqui, os apoios que estão com os alunos, falando que gostaram muito, né? Eu agradeço, né, pelo nosso convite aí, pelo aceitar o convite do Henrique, que vai fazer a diferença realmente na vida dos nossos estudantes. Tá joia, Márcia. Eu que agradeço aí, viu? E se tiver outra oportunidade, pode me chamar, viu, Márcia? Tá bom, obrigado, professor.
Obrigado, gente. Boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado.